Boa noite, melhor? Agora tá valendo, né? Agora tá valendo, Tá né? certo. Beleza. Show de bola. Então Então, vamos boa lá. noite pro Kleber, boa noite pro Vamos lá. pessoal que nos acompanha por aqui. Vou bater um papo aí com um jornalista gaúcho de muito tempo do rádio. Também não sei se tu chegou a fazer TV, Kleber, mas só no rádio foram 30 anos, né, de comunicação aí com o Grupo RBS e agora no Bairrista. E para quem não É, se lembra, que é um pra quem pouquinho não mais se velho, lembra que é um pouquinho mais velho, Campeonato Gaúcho acho que Campeonato 97, Gaúcho acho por que aí fazia um 97, intervalo por aí fazia das um transmissões da intervalo RBS no das sábado, né? transmissões da Futebol RBS no naquela sábado, época né? não tinha Futebol transmissão naquela no época domingo, não né? Os tinha regionais eram no transmissão no sábado. domingo, né? Os regionais Aí eu eram era no uma espécie sábado. de Fernando Aí eu era uma Vanucci, né? O espécie de Batista, Fernando né? Vanucci, né? O Apresentava Batista, né? o Apresentava o famigerado show do intervalo, famigerado que nem era show tão do show assim. intervalo. Nem era tão show assim. Já era o Paulo Brito na transmissão com a Sim. RBS ou ainda era o Valenzuela? Não, era o Paulo Brito já, não sou tão Não, velho era o assim. Paulo Brito já, não sou tão velho assim. Não, porque o Paulo Brito, eu acho que ele deve ter mais ou menos a sua idade, só que ele começou muito novo, né? Ele tá acho que desde 94, 5 por aí, né? Mas eu acho que um pouquinho antes. Mas eu acho que um Olha que pouquinho história antes, engraçada. olha que história comecei a engraçada. trabalhar Eu comecei a na trabalhar Rádio Guaíba. na Né? E era Rádio Guaíba. justamente. Né? Eu fui E era colega do justamente, Celestino eu fui Valenzuela, colega do estagiário na Celestino Rádio da Valenzuela, Universidade estagiário na Gaúcha. Rádio da O Celestino Universidade trabalhava na Gaúcha. RBS Celestino TV, trabalhava na e RBS era TV, concursado, né? concursado, né? E trabalhava à tarde como E locutor trabalhava à na tarde Rádio da como locutor Universidade. na Rádio da Fazia Universidade. gravações, né? A Rádio da Gravações, Universidade é né? uma A Rádio da rádio Universidade de é uma música rádio clássica, de né? Um música perfil A, B, clássica, né? aí. Perfil A, E o B, Celestino, aí. ele E o esperou a Celestino, aposentadoria dele como esperou a funcionário público, aposentadoria dele como e funcionário aí público. resolveu também E aí encerrar a resolveu carreira também dele encerrar a carreira na dele RBS. na RBS. Sim. E desse estágio, eu E passei para a nesse Rádio Guaíba. estágio, eu comecei a passei para a trabalhar na Rádio Guaíba, comecei a trabalhar E na Rádio naquela Guaíba. época, E naquela a época, RBS começou a a procurar quem RBS seria o começou a substituto do procurar quem Celestino, seria o substituto do Celestino. que era uma responsabilidade muito Que grande. era uma Celestino responsabilidade era, muito grande. é Celestino uma era- grife, né? é uma Até hoje as grife, pessoas se né? lembram Até hoje as do pessoas bordão se dele, lembram o que luz, do bordão né? dele, o que Que lance. E um dos cotados era o José Aldo Pinheiro. cotados era o José Aldo Pinheiro. Garoto, né? José Aldo Pinheiro, garoto, né? Sim. Ele ficou pensando Ele ficou se pensando apostaria na carreira de apostaria na locutor carreira de na Guaíba locutor ou se iria para a na TV. Guaíba ou se iria para a TV. Aí, como o sonho do Zé Aldo era ser Aí, como locutor o de sonho do rádio, Zé Aldo era ser locutor de ele rádio, não levou adiante essa história ele não de ser levou adiante essa substituto história do de Celestino. ser o substituto do E o Paulo Celestino. Brito estava Sim. entre os candidatos. E o Não Paulo sei se o Brito Zé Aldo estava entre os seria o candidatos. Não sei se o Zé escolhido, Aldo mas estava seria o sendo escolhido, cogitado. Sim, mas sim. estava sendo cogitado. E aí, no cogitado. fim, o Paulo Brito E foi aí, no anunciado fim, como o Paulo Brito foi substituto do anunciado Celestino. como substituto Mas eu do acho que Celestino. isso é Mas eu acho que isso 88, é 89 88, começa a saga do 89 Paulo Brito. começa a saga do Paulo Brito. Bem ali, porque eu acho que até 70 o rádio, a TV não tinha muito, digamos, muita cobertura nos jogos, né? Era mais o rádio, e daí depois que foi mudando, né? Acho que foi bem por aí. E o José Aldo Pinheiro hoje é narrador de rádio, não sei se ele permanece na Guaíba ainda, mas para mim ele tem uma das melhores vozes, assim, para sua compreensão, para a compreensão de quem está ouvindo, né? De quem está escutando, principalmente que é muito importante no rádio, né? Porque se o cara não fala muito bem, não tem uma boa dicção, no rádio fica um negócio meio difícil de compreender. Tu cursou jornalismo aonde? Eu fui fazer o curso de jornalismo Eu fui fazer o curso de na jornalismo né? na URGS. E digamos que eu nunca fui um aluno nota 10, Nunca fui um aluno mas era um nota cara que 10, conseguia mas cumprir era um todas as cara que tarefas. conseguia cumprir todas as tarefas. E estava cumprindo o curso, que era de Estava 8 cumprindo semestres, o curso, 4 que era anos, de 8 semestres, até 4 o anos. último Sim. semestre, Até praticamente. o último Aí quando semestre, surgiu a praticamente. oportunidade de trabalhar Aí na quando Guaíba, surgiu a oportunidade de trabalhar na Guaíba, que era digamos assim, um sonho que era de criança, um sonho né? de criança, né? Querer trabalhar no rádio, trabalhar no Querer esporte. trabalhar no E rádio, como eu trabalhar no esporte. consegui muito cedo Como eu alcançar esse consegui objetivo, eu muito cedo priorizei alcançar o esse trabalho, objetivo, eu priorizei e o deixei a trabalho, faculdade um e pouquinho de deixei a lado. Só que faculdade esse um deixar pouquinho de de lado lado. Só que demorou esse deixar de lado demorou uma quantidade de uns 10 semestres, né? Eu era para ter concluído a faculdade em 88, fui terminar a faculdade em 94. Bah, 6 anos depois, né? E como tu tava falando, a Guaíba, né? Na época, ela era mais forte que a Gaúcha ainda, né? A Gaúcha surge depois, no caso, né? A referência no rádio ali nos anos 80 era de fato a Guaíba, que era muito forte, né? Eu já vi algumas pessoas falando sobre isso, que a Gaúcha começou a contratar gente e se mobilizar
para bater de frente, que na época a Guaíba meio que reinava sozinho ali, principalmente no jornalismo e na parte do esporte, né? Tinha pessoal do esporte muito antigo, né? A Guaíba ela surge em 1957. A Gaúcha é uma rádio que é mais antiga, mais tradicional no cenário gaúcho. Mas a Gaúcha é remanescente daquilo que a gente chama de época de ouro do rádio, dos programas de auditório, né, das rádios novelas. Ah, Então, uma parte artística que é muito legal. Assim como a Farroupilha é uma rádio histórica, né? A Gaúcha mais ou sim, menos compete com a antiga Farroupilha. E a Guaíba ela surge em 57, Sidney, com um perfil de jornalismo. Cria o famoso estilo Guaíba, que é locução ao vivo, né, notícia com local de origem, locução ao vivo, não tinha jingle, os comerciais eram lidos, né? sim, sim. Além do jornalismo muito forte, que é uma característica que a Guaíba teve desde o início, o futebol, o esporte no rádio era uma marca muito forte. Né? A Guaíba conseguiu surgir em 57 e 58 fazer uma Copa do Mundo. Foi a primeira rádio gaúcha, né, a transmitir uma cobertura do tamanho de uma Copa do Mundo. Aí em 62 no Chile, né, que aqui, né, uma coisa é fazer uma Copa na Suécia. Né? Imagina em 58 fazer uma Copa na Suécia. Aí em 62 a Copa era no Chile, era aqui na América do Sul, ficou mais fácil. Né? O sucesso da Guaíba, né, fez com que a Gaúcha corresse atrás também nesse aspecto. E na Guaíba estão os grandes nomes do Rádio Gaúcho, da história do Rádio Gaúcho, né? O Alberto Pasqualini, que foi o criador do jornalismo na Guaíba, Flávio Alcaraz, no esporte o Mendes Ribeiro, que foi o narrador da Copa de 58, Adroaldo Streck, depois vem Pedro Carteno Pereira, Ranzolin. Então tem essa construção de uma marca muito sólida que é a Guaíba. E a Gaúcha tentou concorrer durante muito tempo, e aí vem um outro episódio que a Copa do Mundo, como a Copa do Mundo é importante no Rádio Gaúcho, né? Os grandes lances das rádios gaúchas acontecem na cobertura de Copa do Mundo. Hoje nem tanto, né? Porque tem um custo muito caro, mas as rádios se investiam, né? Fazer uma Copa do Mundo era uma grande aventura. E na Copa de 70, a estratégia montada pela Gaúcha, aliás, pela Guaíba, deu muito certo, porque tinham poucos canais de transmissão, então as emissoras brasileiras interessadas em cobrir a Copa do Mundo tinham que realizar pools, ou seja, fazer pequenas cadeias. As rádios Globo compraram um canal, tinham poucos canais de transmissão do México para cá, então fizeram uma espécie de cooperativas. E a Gaúcha não foi protagonista na cadeia dela, ela foi digamos assim, fez figuração. Né? Os grandes jogos eram narrados pelos companheiros do Rio e São Paulo. E a Guaíba não, ela dividiu um canal com uma rádio só, a Rádio Continental. E foi um sucesso, né? A maior cobertura, a maior Copa do Mundo do futebol brasileiro teve a Guaíba como linha de frente, né? Coisa que a Gaúcha não conseguiu acompanhar. E aí, com todo esse sucesso e a grande equipe que a Guaíba tinha, a Gaúcha resolveu fechar o departamento de esportes. Aí 70 até 73 não tinha transmissão esportiva. Só que o Sala de Redação ocupou esse espaço. Era um programa de debate, de jornalismo criado pelo Cândido Norberto. E o sucesso do Sala de Redação com os debates, a entrevista e o surgimento do Paulo Santana fez com que a Gaúcha reavivasse essa história de equipe esportiva. E aí, acho que a partir de 74 se retoma essa disputa entre Guaíba e Gaúcha. E em 78, o Rui Carlos Osterman é contratado pela Gaúcha e aí começa uma reviravolta. A Gaúcha vai crescendo, 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 e aí 82 já está empatado, e o golpe de mestre da Gaúcha em 83, aliás, 84, contratar o Ranzolin, que era o principal narrador da Guaíba, aí o jogo virou, a Gaúcha disparou e a Guaíba diminuiu de tamanho. É como se hoje, por exemplo, a Grenal tirasse o Pedro Ernesto da Gaúcha, mais ou menos, né? Vamos trazer para os dias de hoje, algo parecido. Ou então a Band tirar o Galvão da Globo. Por aí. Seria uma atacada, tirar o principal nome da concorrência. E algo interessante, né? Porque eu até acho, eu não achei a narração da Gaúcha do Mundial do Grêmio, até porque eles reprisaram há pouco tempo de pandemia, e aí eu acho que só quem tinha esse áudio, na verdade, era a Guaíba, né? Porque a Guaíba transmitiu o jogo do Grêmio de 83, e a Gaúcha fez a retransmissão, só que sendo narrado agora, né? Não sei como é que foi esse... Mas essa história aí de fazer as retransmissões são... Até mesmo a Sport TV. A Sport TV não botou o áudio original das suas transmissões. Né? Ela preferiu fazer uma dublagem ao vivo, digamos. De agora. E tem uma questão também que é a questão comercial. Né? Eu ouvi transmissões originais da Guaíba
A Guaíba tinha naquela época, acho que dois patrocinadores só, Banrisul e Ipiranga, né? E aí Sim, a Guaíba manteve os áudios originais do Banrisul, né, com produtos diferentes, mas, né, com a marca do Banrisul, e cobria os comerciais da Ipiranga, eu acho que Strasburger também, eram 2 ou 3 patrocinadores, com os patrocínios de agora, né? Mas tu tinha a narração do Ranzolin daquela época, do Pedro Carneiro, enfim. E a Gaúcha não, a Gaúcha tinha... Essas reprises, na verdade, preenchem o espaço do domingo e fazem uma entrega comercial, porque tu tem um compromisso com teus patrocinadores, né? Os patrocinadores continuam pagando sim, mesmo não sim. tendo futebol. Então a maneira de fazer essa entrega comercial é fazer essa dublagem. Acho que a Gaúcha tem nos seus arquivos, pelo menos na minha época tinha esses áudios do Haroldo, de Copa de 82, o Mundial de 83 do Grêmio, os títulos do Brasileiro de 75, 76 e 79, todos os gols com o Haroldo. Eu não sei se tem a transmissão inteira, né? Talvez esse seja um problema também de ter Sim. que fazer a reconstituição. Tu citou o Sala de Redação, né? Interessante que, se eu não estou enganado, em 98 tu lança o livro do Sala de Redação, tô certo, né? São 2 livros do Sala de Redação. O primeiro é de 98. Aliás, eu estava contando essa história da faculdade que nunca terminava, né, o curso de jornalismo. Eu já estava... Sim, Meu segundo filho estava nascendo e eu disse, tem que terminar o famoso TCC, né, o trabalho de conclusão de curso. E eu disse, tem que fazer alguma coisa aqui dentro da rádio. Eu não tenho tempo de sair para a rua, pesquisar, fazer uma coisa, né, muito científica, muito elaborada. Eu tenho que ser prático. Aí, sala de redação é um baita assunto para tu desenvolver uma tese, né? E aí, meu trabalho de sim, conclusão com foi sobre certeza. sala de redação. E o professor que me orientou, o Mário Rocha, ele disse assim, o teu trabalho está muito bom. Se tu tiver condições, faz um livro, porque ninguém tem o que tu tem, o que tu conseguiu de pesquisa aqui, né? Eu tinha muita chegada, né? Eram meus colegas de trabalho, então as pessoas, qualquer dúvida, eu parava Sim, os caras muito no mais corredor, fácil. me explica como é que foi isso, como é que foi aquilo. E aí o professor disse assim, faz um livro. Naquela... E eu disse, eu, sabe, livrei da faculdade, né? Graças a Deus, terminei o curso, tô com canudo, tô com registro. E eu nunca dei bola muito para essa história de escrever um livro. Até que nessas idas e vindas, eu encontrei lá na rádio um escritor chamado José Coiro. E o Coiro tinha uma ideia fixa de que era escrever um livro sobre o Sala de Redação. E aí ele encheu o saco, o Rui não aguentava, né? O Rui Carlos Vasco não aguentava mais o José Coiro, o Santana não queria nem saber do José Coiro, fugia do cara, até que o José Coiro conseguiu convencer o Ranzolin sobre a necessidade da Gaúcha fazer um livro sobre o Sala de Redação. Aí o Ranzolin achou legal a ideia e disse assim, vou fazer o seguinte, tu vai escrever, mas com uma condição, que o Kleber seja teu coautor, né? Seja teu parceiro nessa história. Então eu tinha uma pesquisa, tinha muita informação, e o Coiro já tinha iniciado, por exemplo, ele tinha uma entrevista inédita com o Foguinho, né? O Oswaldo Rola já havia falecido, ele era tão Sim, sim. fixado nessa ideia que ele Um já dos estava maiores preparando técnicos da história do Grêmio. e aí a gente conseguiu entrevistar praticamente todo mundo que fez parte do Sala de Redação, inclusive o Cândido Norberto, que foi o criador. De importante mesmo, naquela época, faltou o Ibsen Pinheiro, que estava como deputado federal e estava envolvido também numa denúncia lá, numa arapuca que armaram para ele, então ele não tinha muito tempo para nos atender, e o Antônio Brito, que na época era governador do estado. Então talvez tenham sido as 2 grandes personagens até 98, né, da história do Sala de Redação, que a gente não conseguiu entrevistar. E depois, em 2016, o Sala estava completando 45 anos, e dentro desse projeto de comemorar, celebrar o Sala de Redação, eu tive a ideia de dar uma atualizada no livro. E aí eu fui falar com o Ciro Martins, que era o chefe, e eu disse, o que tu acha disso? Aí o Ciro disse, não faz uma atualizada porque vai dar muito trabalho, os direitos são de uma editora, tu não vai conseguir negociar isso, faz o negócio. Escreve um livro sobre o Sala de Redação, mas aí tu conta toda a história, porque o primeiro livro eram depoimentos, eram entrevistas, né? Eram perguntas e respostas, uma espécie de ping-pong. E esse não, a gente pegou de cabo a rabo. Aí eu convidei o Júnior Maicá, do bairrista, né, que é o cara que estava lá dentro do Sala vivendo essa transformação que o programa virou, de ser um programa mais de interatividade, né, explorando as redes sociais. Aí eu convidei o Júnior Maicá para dizer assim, tu tá vivendo essa fase atual, tu conta essa transformação que o Sala está vivendo e eu conto o histórico e o pré-histórico. E a gente fez uma parceria e lançou em 2016 esse segundo livro sobre o Sala de Redação. Que bem. E tu pretende fazer mais algum livro ou foi só nessas ocasiões mesmo? Foram coisas
de oportunidade, tu pretende lançar um livro, de repente, uma biografia do Kleber Grabowska? Não, acho que aí é pretensão demais. Não tenho tanta história para contar sobre a minha carreira, sobre a minha pessoa. Mas eu tenho muita história para contar, né? Eu encontrei no Júnior Maical um grande parceiro e ano passado a gente escreveu, eu e o Gustavo Manhago, a gente escreveu um outro livro que é 100 vezes Gauchão. Sim, sim, do Gauchão. Em 2019 seria a centésima edição do Campeonato Gaúcho, né? E a gente começa contando que a primeira edição do Campeonato Gaúcho é de 2018 e, curiosamente, é um campeonato que não termina, porque existe a gripe espanhola, que é mais ou menos uma pandemia que a gente está vivendo hoje, né? E deu essa infeliz coincidência. O primeiro campeonato não acontece, ele é paralisado, e o campeonato de 2020, né, que seria o centésimo pedaço dessa história de gauchão, também tem a paralisação. Ainda não terminou. O gauchão, não terminou, mas vai terminar, né? Sim, sim, sim. E o que tu desde criança teve o sonho de cursar jornalismo? Sempre gostou aquela coisa de criança, já pegar o microfone, falar e ouvir rádio? Ou tu foi descobrindo mais na fase mais adulta, digamos assim, de amadurecimento? Eu acho que meus pais eles deviam ter alguma preocupação comigo, né? Porque eu era um taradinho por rádio e por futebol, né? Então, eu aprendi a ler lendo o placar ou as páginas esportivas da Zero Hora e do Correio do Povo. E fazia tudo que a gurizada da época fazia, os tarados pelo futebol, né? De recortar a revista e montar as tuas próprias resenhas, né? Contar histórias de futebol, colecionava figurinha. E eu e meu irmão, a gente tinha uma fixação em jogar futebol de botão, né? Futebol de botão era o PlayStation da época, né? E meu irmão me obrigava a narrar, né? Tinha que jogar botão e eu tinha que fazer a narração. Às vezes estava levando 4-5-0, além de narrar o gol do adversário, eu tinha que fazer a vibração da torcida, tinha que fazer a sonoplastia. Então, eu desenvolvi esse talento aí. Mas eu também, ao mesmo tempo que colecionava placar e lia sobre futebol, eu comecei a colecionar informações. Então, eu já tinha... não tinha nem entrado na faculdade, nem concluído aí o ensino médio, eu já tinha os cadernos de anotações, e até é engraçado, porque agora eu estava escrevendo um livro sobre o gauchão, e muitos dados, eu não fui procurar no Google, fui procurar nos sites dos clubes, eu fui procurar nos meus próprios cadernos, né? Acho que isso aí já mostra um perfil determinado para esse tipo de trabalho, né? Eu acho que eu meio que sigo bastante esse caminho, desde pequeno, gostando do rádio, e depois, como tu falou, vai colecionando informações. Claro que, se tu for pensar hoje, é besteira, mas em 2014, 2010, eu fiz o caderninho ali com os jogos, quem fez os gols, quem tomou cartão amarelo. Hoje em dia isso aí não é mais necessário, porque tu vai no Google ali e procura. Mas na época, como a internet não estava no estágio tão avançado quanto hoje, que tu vai em qualquer praça aí tem a internet gratuita para se pesquisar, então tu meio que ia fazendo esses livros com anotações. Tu até tinha marcado aqui uma pergunta, tu chegou a fazer narração durante esse teu tempo de Gaúcha, Guaíba e rádio, ou tu nunca fez a narração? Narrar uma partida de futebol? Cheguei a pesquisar alguma coisa na internet, mas não achei. Eu fui narrar agora, né? Porque desde o ano passado a gente está trabalhando também na TVE, fazendo a cobertura do estadual de futsal, e agora a gente vai fazer a cobertura da Liga Nacional de Futsal. E ano passado teve uma escala e um imprevisto. O Ramiro Ruschel estava a equipe era o Ramiro Ruschel de narrador, eu de comentarista e a Adriane Lacerda de repórter, num jogo em Santa Cruz do Sul. E aí o Ramiro começou a ter uma crise de pânico, né, e ele conseguiu, não sei como, narrar o primeiro tempo. Aí no intervalo, tem aquele intervalo, tu te posiciona, né, bota o fone, fica em pé. O Ramiro se posicionou, tá voltando do intervalo para fazer os melhores momentos, comentar como é que foi o primeiro tempo. O Ramiro tira os fones e sai, faz tu sozinho que eu não tô legal. Deus, fui lá, fiz todos, vamos ver o primeiro tempo, como é que foi, fulano de tal tá na frente. Era um jogo em Santa Cruz, do time de Santa Cruz, e um time de Não Me Toque, se eu não me engano, campeonato estadual da Federação Gaúcha. E aí, a gente fez o intervalo, vai para o intervalo, né, fez os melhores lances, foi para o intervalo, e vai voltar para o segundo tempo. O Ramiro senta,
e faz assim, ó, vai tu. E eu comecei, sabe, vamos lá, os times estão voltando, não sei o quê. Daqui a pouquinho o Ramiro escreve, narra o segundo tempo que eu tô mal, vou pro hospital. Aí eu tive que narrar o segundo tempo, né? Mas foi mais num improviso, mais na necessidade. Mas parece que o pessoal gostou, porque numa semana depois, o Ramiro teve um compromisso e tinha que achar um narrador. E o pessoal disse, não precisa de narrador, tu narra mesmo. Mas foram as duas únicas incursões oficiais na narração do futsal. No futebol não, né? No futsal, no caso. Mas tu não deseja, não tem como objetivo o pessoal se tornar narrador, prefere a parte... Porque tu fez durante muitos anos o plantão dos esportes, né? Ali com estatísticas, fazendo a chamada. São coisas completamente diferentes, né? Eu acho que o plantão ele tem um perfil diferente, é o cara que pesquisa informações. E eu sou o cara do tempo que tu tinha que pegar informação no rádio ou no telefone, né? Hoje tu tem placar ao vivo de tudo, né? É só tu escolher onde tu vai acompanhar ali, tu tem um minuto a minuto, é muito mais fácil. Eu sou de uma época que tu tinha rádios, que tu começava a fazer a escuta do plantão, quando estava a rodada do campeonato italiano às 10 da manhã, e tu escutava uma rádio da Itália. Aí quando tinha mau tempo, interferência, era mais chiado do que narração. Aí tu ouvia a rádio da Itália, que era a RAI, tu ouvia a Rádio Nacional da Espanha, ouvia a rádio de Portugal, e tu fechava mais ou menos futebol internacional por essas 3 rádios. Depois tu vinha aqui para o Brasil, tinha a Rádio Clube do Paraná, que era uma rádio muito boa, né, e com um plantão espetacular, que era o Carlos Kleina, que para mim foi a minha referência pessoal de estilo de plantão. Né? A Bandeirantes de São Paulo, depois no final da tarde entravam os Jogos do Rio de Janeiro. Então a nossa rede de informação basicamente era ouvir rádio, né? E não é que nem hoje, que é tudo instantâneo, rápido, imediato, né? Era muito mais trabalhoso. Então eu mais ou menos me identifiquei e aperfeiçoei o meu trabalho sendo plantão de estúdio, primeiro na Guaíba, depois na Gaúcha, né? E eu acho que eu perdi o tempo de ser narrador. Acho que e tem outra coisa que eu acho muito legal. O narrador é um cara que te conta uma história, né? Às vezes com uma tinta muito mais forte do que realmente é. Um cara que te encanta pelo ouvido, que te conta uma história, que te emociona. Né? E eu não sei se a essa altura do campeonato eu teria esse talento para fazer. Eu acho que o narrador é uma espécie de extinção, principalmente narrador de rádio, né? Que é um cara fantástico. Acho que para mim é a principal peça de uma transmissão de rádio. E qual é a voz que tu mais gosta de ouvir? Porque como tu falou, eu acho que não é só a voz, não é só narrar, não é só contar a história do jogo, tu tem que criar um clima para isso, né? Como muitos não, né? Poucos narradores conseguem fazer esse clima, né? E te contagiando através da sua própria voz. Qual é o narrador que tu mais gosta, que tu mais curte, assim, digamos, tanto no Rádio Gaúcho, e aí tem TV, né? Só que a narração da TV ela é diferente da do rádio, né? E também tem alguns padrões que são definidos, né? O padrão Globo de transmissão é um padrão que não permite muita brincadeira, né? Muito sério. Eu acho que o futebol tem também que ter um pouquinho de brincadeira, não pode ser piada o tempo todo. Um cara que marcou muito nas transmissões foi o Silvio Luiz. Né? Eu peguei o Silvio Luiz narrando na Record, depois na Bandeirantes, né? É um cara que marcou. Luciano do Vale, eu acho que é um narrador que foi sério, mas que tem um estilo marcante. Eu acho que o Galvão Bueno, acho que passa na TV, são esses 3 grandes narradores. Para os mais antigos, eu nunca acompanhei ao vivo, né? Guardo muito na lembrança, o Geraldo José de Almeida, né? Que narrou a Copa de 70, foi um narrador espetacular de TV. E no rádio, eu me criei ouvindo a Guaíba. Então o Ranzolin, para mim, foi a referência. E eu ainda tenho assim, uma pequena lembrança do Pedro Carneiro Pereira. Ao vivo, né? Muito pouca coisa. Mas de arquivo, do tempo que eu trabalhei na Guaíba, eu ouvi, né, o Pedro Carneiro Pereira é um cara espetacular. Ele tem assim uma grandeza, uma importância no Rádio Gaúcho, como o Ranzolin teve, mas o Pedro Ernesto Denardim tem, porque o Pedro Carneiro Pereira, além de ser um narrador espetacular, ele era o número 1 da Guaíba antes da sua morte aí, no acidente automobilístico em Tarumã em 73. Ele era narrador número 1, ele era o chefe da equipe, era o cara que bolava, que criava os grandes lances da Guaíba, e ele também era um dono de uma grande empresa de publicidade. Então ele é o cara que transmitia, era o cara que bolava, digamos assim, o evento, e era o cara que comercializava
comercializava o evento. Então, é um cara que praticamente viabilizava a rádio. Então, o crescimento, a formação e a fixação da Guaíba daquela década de 70 como a grande rádio do Rio Grande do Sul tem muito do Pedro Carneiro Pereira. Eu vejo isso também no Pedro Ernesto Denardim. Agora, nem tanto, né? Porque ele está um pouquinho mais afastado dessa questão comercial, mas o Pedro Ernesto é um cara que bola as ideias, é um cara que transmite a emoção e é um cara que ajuda a vender. Então, um cara desses aí é completo para o rádio. Sim, sim. É muito mais do que um narrador, né? E eu gosto muito do Pedro Ernesto, esse que tu citou aí, o Pedro Cardoso Pereira, não cheguei a pegar, mas outro que foi Pedro Carneiro. Só que outro que foi atrapalhado também por um acidente foi o Osmar Santos, né? Esse aí também teve um acidente que acabou sendo. Esse aí, ele não chegou, acho que ele não chegou a fazer uma carreira muito longa, mas pelo tempo que ele esteve na TV, ele foi marcante, né? Ele tem bordões muito lembrados até hoje, né? O Osmar Santos ele é um fenômeno, né? Um cara que tem um talento para narrar futebol, né? Inclusive o Hermeto Pascoal, né? Criou músicas em cima dos bordões dele, né? É o cara que é o locutor das diretas, quando o Brasil não tinha eleições para presidente, foi um cara que liderou o movimento, então todo o grande comício nas capitais do Brasil tinha a presença do Osmar Santos, e ele foi um cara que utilizou o futebol, o esporte, e o esporte no rádio para mobilizar as pessoas a respeito da importância de retomar a democracia no Brasil. Então, acho que o Osmar Santos é um cara que ajudou as pessoas a pensar, utilizou o esporte, se formou no rádio, né? Na equipe da Rádio Globo, por exemplo, tinha o Fausto Silva, o famoso Faustão, como repórter, então era uma equipe muito qualificada. E o Osmar Santos é o cara que faz sucesso no rádio e depois ele vira narrador da Globo, porque na Copa de 86 tem ali uma transição, o Luciano do Vale meio que começa a sair da Globo, e antes de apostar no Galvão Bueno, a aposta da Globo era no Osmar Santos. Só que o sucesso dele na TV não foi do tamanho que ele tinha no rádio. Então ele preferiu voltar para o rádio e aí abriu espaço a partir de 86 para o Galvão Bueno ser o número 1 da Globo. E que permanece até hoje, né? Eu fiz um vídeo há pouco tempo sobre o Galvão Bueno e ele estreou na Globo em 81 e ele era o reserva, né? Digamos assim, do Luciano do Vale. Nos artigos que eu li, não chega a mencionar o Osmar Santos. E o Galvão chega a sair da Globo em 92, né? Acho que por um lance aí de provavelmente dinheiro, né? Que é uma empresa que acabou falindo no Brasil, a Rede OM, que hoje em dia hoje é GNT ou CNT, né? No Paraná. Ela acabou quebrando, e achei interessante que o Galvão narrou sozinho a Libertadores de 92, que foi a que o São Paulo venceu, né? E aí teve o pessoal chegou a rotular em jornais, e lugares na TV como os jogos do Galvão, né? Porque só a Rede OM tinha a transmissão do Galvão, aí depois o Galvão acaba retornando à Globo e permanece até hoje. Até acho que o Galvão não se ausentou ainda da TV porque acho que não pintou um grande nome, né, na Globo. Até temos grandes narradores, mas é difícil substituir o Galvão, né? Assim como é difícil substituir as grandes figuras, né? Isso também é uma questão, assim, todo mundo dá uma corneteada no Galvão, mas todo mundo ouve, não esteja no ápice, né, como teve, mas é um cara que também moldou o gosto do telespectador brasileiro, né, e quem trabalha com o Galvão elogia muito o Galvão. Eu fiz a Olimpíada de Pequim em 2008, né, e o estúdio da Guaíba da Gaúcha era dentro do estúdio da Rede Globo, né, e aí a gente tinha um trânsito assim com muita gente que trabalhou na cobertura e todo mundo assim tinha uma reverência muito grande pelo Galvão, pelo profissionalismo dele, né, e isso aí vai dos companheiros de microfone, né, de transmissão ao pessoal da técnica, né, os engenheiros, todo mundo disse,
difícil encontrar um profissional como o Galvão Bueno. As pessoas até acham, o Galvão fala demais, o Galvão faz isso, o Galvão faz aquilo, mas o que ele construiu, acho que é um narrador que vai ficar durante muito tempo. Eu não sei, a gente está lembrando assim dos grandes nomes da TV e do rádio. Eu não sei se a gente tem assim a lembrança de um narrador tão longevo, que tenha transmitido tantos acontecimentos, né? Tem Copa do Mundo, tem Olimpíada, tem Fórmula 1, todo mundo vai se lembrar do Galvão Bueno por muito tempo, e isso aí vai ficar registrado para a história, não só da Rede Globo, mas da TV brasileira. Tem muita gente que brinca, né? Que se tiver jogo de bolinha de gude, o Galvão vai narrar, né? Porque ele consegue ser bom na maioria dos esportes que ele transmite, consegue transmitir emoção, e também ele é a figura do brasileiro nas transmissões, né? Ele consegue torcer junto, além de narrar. Agora, voltando uma pergunta para você, em algum momento tu chegou a repensar, te arrepender de ter feito jornalismo? Tu pensou, pô, deveria ter sido engenheiro, deveria ter sido médico, ou tu sempre teve a certeza de que era o que tu realmente gostava? Eu nem me vejo sendo médico, né? Distraído do jeito que eu sou, né? Eu não ia dar certo. Eu acho que não tem arrependimento nenhum, né? Eu acho que o jornalismo é o lugar que eu queria estar, e daí eu sou muito feliz pelo fato de ter ingressado muito cedo, não só no jornalismo, mas no jornalismo esportivo, que era o meu foco de interesse. Então, tu chegou a fazer alguma coisa de jornalismo puro, digamos assim? Claro, jornalismo esportivo é um jornalismo, mas de apresentar notícia, alguma coisa assim, ou sempre foi no esportivo direto? Acho que 2, 3 semanas, né? Quando eu ingressei na Caldas Júnior, na Guaíba, lá em 88, minhas primeiras semanas foram no jornalismo, porque o Luiz Carlos Oliveira, que é o pai do Daniel Oliveira, eu trabalhava lá na retaguarda, ele disse, não tenho vaga no esporte, mas vamos te contratar aqui no jornalismo, nos finais de semana tu trabalha no esporte, e quando tiver uma vaga no esporte, eu te puxo para cá. E essa vaga no jornalismo acho que durou 1, 2 semanas, logo em seguida abri uma vaga no esporte, aí eu me mudei para lá, então a experiência de jornalismo geral, né, foi muito curta. Que bacana. Então hoje tu pode afirmar que tu é realizado com as coisas que tu conquistou durante esse tempo de jornalista, né? Porque hoje em dia muita gente diz que vai terminar, mas como eu havia falado com você outra hora, que na real acho que é só uma progressão, né? O jornalismo vai evoluir, tá indo agora para as plataformas digitais, a gente vê surgindo muitas empresas de plataformas digitais, tanto no YouTube, que já estão se sustentando com isso, e para isso elas precisam de grandes profissionais, assim como é o bairrista, né? Que eu não sei, acho que ele não tem sintonia de rádio, ele só está nas plataformas digitais mesmo, e aí precisa de grandes profissionais, assim como foi você, foi o Benfica. Hoje eu vi que o Baldasso está também no bairrista, se bem que o Baldasso está em todas, né? Tá no YouTube, tá no Instagram. O Baldasso está com a gente lá também, né? A gente não tentou evitar, mas não foi possível. o Baldasso... O jornalismo ele se modifica, né? Ele se adapta, mas é que as pessoas estão confundindo redes sociais com jornalismo, né? Nem tudo que está na rede social é jornalismo, né? E a gente tem, talvez, esse momento da pandemia, dessa avalanche de informações, de fake news, aí as pessoas talvez tenham se conscientizado da importância do jornalismo sério, né? E engraçado também o rádio, porque há muito tempo diz, o rádio vai acabar, o rádio vai acabar. O rádio é meio que um meio de comunicação kafkiano, né? Tipo, a barata que nunca morre, né? Ela sobrevive e acho que o rádio está cada vez mais forte com a ampliação das redes sociais, né? O rádio se reinventa muito, porque há muito tempo o rádio vive essa ameaça de o rádio vai acabar, o rádio é o menor, o menos importante veículo de todos. O jornal está acabando e o rádio não acaba. O rádio está assumindo uma relevância que talvez não tinha há 10, 15 anos atrás. E o rádio está cada vez mais forte, está conseguindo se somar, né, a essa atualização, essa modernização, essa mudança que o jornalismo geral está passando, né? Eu entrevistei há cerca de 3 anos, né? Bati um papo com um gerente de rádio daqui onde eu moro, e ele me disse isso, que a TV, os outros meios nunca vão conquistar o espaço que o rádio conseguiu, né? Até dessa parte sonora, né? De tu estar fazendo qualquer coisa e poder estar ouvindo, mas e ele me garantiu isso, que o rádio não vai acabar, né? Uma das grandes, quando eu estava ali terminando o ensino médio, uma das grandes perguntas que eu me fiz
era isso, se ia acabar o jornalismo, mas e o rádio muito ameaçado, como você citou, é muito ameaçado, mas eu creio que não. Até porque o pessoal sempre teve a vontade de ver os rostos do pessoal que está no rádio e hoje tem, né? Muitos programas de rádio são transmitidos ao vivo e continuam dando uma boa audiência, acredito eu. Com certeza, né? A rádio está aproveitando isso aí, está se reinventando, a maneira de fazer rádio também tá mudando, né? Já mudou, né? Então o rádio eu acho que é um processo, né? Ele é uma permanente mutação, né? Eu acho que é um meio de comunicação mais flexível, né? Acho que mais adaptado à necessidade de mudança, né? O rádio formal, o jornalismo que a gente... Eu me criei nos anos 70 ouvindo uma Caldas Júnior, uma Rádio Guaíba. A gente viu a própria mudança que a Guaíba está mudando e as outras rádios que se adequaram, se moldaram, né? Nem uma rádio de música, né? A FM antigamente era uma rádio padrão para ouvir música, hoje tu ouve música em qualquer lugar, então o rádio vai se reinventando, vai buscando outras formas de entretenimento, outras formas de informação, uma participação muito maior, a possibilidade da interatividade. Eu acho que o rádio é mutante permanentemente, né? Que bom, porque assim como você, eu sou um amante do rádio e eu não gostaria nada que se me falasse que daqui 20 anos ele não existe mais, eu ficaria bem chateado e acho que não vai deixar de existir. Kleber, tu mora onde hoje? Tu tá em Porto Alegre? Tu é de onde? Tu é original de Porto Alegre mesmo? Nascido em Porto Alegre? E por isso eu criei uma paixão, uma predileção pelo São Luís, porque foi lá em Juí que eu comecei a acompanhar de fato futebol ao vivo, de poder ir no estádio, né? E Juí era uma cidade pequena, hoje tem 80 mil habitantes, mas lá nos anos 70, quando eu morava, a gente podia ir a pé de casa até o estádio, né? E era o divertimento do final de semana, ver o São Luís jogar, né? Campeonato Gaúcho, jogos da dupla Grenal. E depois, aí com 12, 13 anos, eu voltei para Canoas com a família e aí me fixei aqui, né? Fiz faculdade na URGS, casei, comecei a trabalhar e já faz um tempão que a gente está aqui em Porto Alegre, né? Pensei até em me mudar, mas no fim o emprego, né? Essa ligação muito direta com o rádio e também por gostar de fazer o trabalho de plantão, aí eu desisti do sonho e fui ficando. Porque eu comecei a trabalhar na Guaíba e tinha um projeto, daqui 3 anos eu vou me mudar, quero ir para trabalhar em São Paulo, alguma coisa assim. Só que em vez de ir para São Paulo, eu saí da Guaíba e fui para Gaúcha. E aí da Gaúcha eu disse, eu vou ficar uns 3 anos por aí também, aí talvez eu tenha condições de ir para São Paulo. E aí esses 3 anos de Gaúcha se transformaram em 28. Né? Mas por que tu... Sabe, isso aí eu planejo, não, eu visualizo dessa forma, né? O jornalista gaúcho, ele começa ali, ele se destaca, aí ele daria um salto maior, teoricamente, eu não sei o que... Para o bolso deve ser, mas agora tem toda a questão afetiva, né, de que aqui seria melhor, no caso, porque tem toda uma adaptação, tu ir para um estado maior, tu ir para um estado mais corrido, mais movimentado, e a tua adaptação em tudo, na verdade. As pessoas não devem ser tão diferentes, creio que seja o mesmo Brasil ainda para São Paulo. Mas tu nunca pintou um convite, uma oportunidade boa, ou quando pintou tu se resguardou e quis ficar aqui no Rio Grande do Sul? Teve cogitação, né? Teve cogitação de ir para São Paulo algumas vezes, mas assim, nada que valesse tanto a pena, né? Eu já tinha aqui algum nome, né? Já tinha alguma raiz, alguma identificação aqui com o Rádio Gaúcho. Aí começar tudo de novo lá em São Paulo e ficar por aqui, né? Eu fiquei por aqui, não quis arriscar. E tem uma coisa interessante também, Sidney, que é o seguinte, né? Nessa época que eu pensava em ir para São Paulo, fazer alguma coisa por lá, o rádio do Rio Grande do Sul talvez não fosse tão relevante como ele é hoje, ou como foi recentemente, né? Porque naquela época, lá nos anos 90, a Rádio Bandeirantes e a Rádio Globo, ou as rádios Globo, né? Eram rádios gigantes, né? Rádio de abrangência nacional. Hoje qualquer rádio é de abrangência nacional, está todo mundo nas plataformas, né? Todo mundo tem o seu aplicativo. Então isso aí meio que equilibrou as rádios. E ao longo dos tempos, a transformação que a Gaúcha teve, né? A transformou, se não na maior,
né, numa das maiores, né? Aquilo que a gente invejava, por exemplo, na Rádio Bandeirantes, de transmitir a Fórmula 1 todos os domingos, de fazer Copa do Mundo, de fazer todos os amistosos da seleção brasileira, todos os jogos da seleção brasileira com a equipe própria, a Gaúcha conseguiu fazer desde 95, né? A Gaúcha tem presença em Olimpíada, o projeto de Olimpíada da Gaúcha, eu acho que é um fato histórico, um investimento que muda a rádio de patamar, né? A seleção brasileira permanentemente na programação da Gaúcha, Copa do Mundo com exclusividade, o jornalismo com correspondentes internacionais, com correspondente em Brasília, com sucursal, né? Então, o crescimento da Rádio Gaúcha, principalmente, e do Rádio Gaúcho em geral, porque as outras emissoras também tiveram que investir para conseguir acompanhar o crescimento da Gaúcha, faz com que a gente se sinta bem aqui. Afinal de contas, se eu não estou trabalhando na maior rádio do Brasil, eu estou trabalhando numa das maiores rádios do Brasil, né, e com uma oportunidade muito grande. Eu tenho uma audiência nacional, mesmo sendo uma rádio local que prioriza Grêmio Internacional e as coisas do Estado, pela relevância, pela presença nos grandes acontecimentos, a Gaúcha se transformou no rádio nacional, e isso faz com que, ou fez com que eu abandonasse essa ideia de ir para um grande centro do país em busca de uma oportunidade maior. Acho que a grande oportunidade que eu tive, sem dúvida nenhuma, foi continuar trabalhando e acompanhar esse crescimento da Gaúcha. Porque eu entendo que fica mais fácil, porque vai tendo um crescimento junto com o crescimento profissional teu, vai tendo um crescimento da empresa, o que de fato facilita, né? Tu acha que eu pesquisei, mas não achei. Tu ainda não, acho que nunca falou sobre Grêmio e Inter como torcedor de algum clube. Tu acha complicado a ideia de cara de assumir gremista ou colorado, de dizer que ele é gremista ou colorado? Ou tu acha que hoje em dia é melhor, não tem o mesmo tabu que já teve, o mesmo, digamos, preconceito da torcida, de repente? Porque nós temos aí um dos maiores comunicadores do Rio Grande do Sul, o Guerrinha, que tem a simpatia aí do torcedor gremista, mesmo sendo colorado. Qual é o teu posicionamento sobre isso? Eu acho que a gente é meio não, acho que é muito maluco esse negócio que a gente tem de Grêmio Internacional. Aqui tudo vira questão de Grêmio e Inter. Se tu elogia o Inter, porque tu não gosta do Grêmio. E as pessoas não conseguem. Aqui, acho que a natureza do gaúcho, não só do torcedor de futebol, mas do gaúcho, de uma maneira geral, ela é de exclusividade. Tu não pode ser mais do que uma coisa. Tanto que no nosso futebol nunca surgiu uma terceira força, né? Nunca teve assim, uma oportunidade. Ou é Grêmio e Inter, ou é Inter e é Grêmio, né? Não tem assim uma terceira. Sim. Até mesmo na política, né? Até mesmo na política a gente tem essa questão aí. E eu acho que essa é uma situação diferente, por exemplo, que do Rio e São Paulo. Rio e São Paulo tem no mínimo 4 times para torcer. Aqui não, aqui tu só tem 2 partes. Eu acho que isso é muito, muito complicado. E durante muito tempo, essa pseudo-neutralidade, né, ou essa pseudo-isenção foi uma questão de sobrevivência para o jornalista gaúcho. Tu estava citando há pouco o Guerrinha. O Guerrinha, durante muito tempo, ele não revelou o clube dele, né? Ele só foi induzido a revelar o clube dele por uma necessidade da empresa, porque tinha um programa na TV que se chamava Lance Final, eu acho que era. Lance Final, que era no domingo de noite, isso. Depois do Fantástico. Peguei o comecinho, com o Teledomingo. Isso, o Pedro Ernesto apresentava, e aí tinha inicialmente, eu acho que o Ibsen Pinheiro como comentarista colorado, e o Cacalo, se eu não me engano, como comentarista gremista. E era isso, né? O assunto, os lances do final de semana, os melhores momentos de Grêmio Internacional e uma análise. O programa não era muito longo, não, até porque já era início de segunda-feira, era na virada ali de domingo de noite para segunda-feira. E aí o Ibsen Pinheiro, ele resolveu retomar a carreira política e se precisou de achar um colorado de relevância. E aí a sugestão da direção da casa, foi apostar no Guerrinha. E o Guerrinha, sabendo, o Guerrinha já era malandro naquela época, ele disse, mas vamos me botar nessa fogueira de ter que revelar o clube. Mas o Guerrinha, ele tem a picardia, né? Ele soube levar isso aí. E isso é uma questão importante que tu ressalta, né? Que é
a maneira educada como ele mesmo sendo muito colorado, né, como ele trata o Grêmio, e também a contrapartida das pessoas entenderem que ele é colorado e mesmo assim aceitarem que ele comente jogos do Grêmio. Mas no meu tempo de coordenador lá na Gaúcha, já existia a reclamação, pô, como é que vocês botam um colorado para comentar o jogo do Grêmio? E as pessoas às vezes não levam em consideração a competência e a tentativa de isenção de um profissional do tipo do Guerrinha, né, e preferem que o cara possa ser um comentarista menos qualificado, né, com menos repertório, com menos criatividade, mas que seja neutro. E essa é uma questão que a gente discutiu durante muito tempo lá na Gaúcha, né? Hoje a gente está acompanhando aí, né, até com as redes sociais, Sidney, que muita gente se identifica porque cria nichos, né? As redes sociais precisam de audiência, então a gente tem muitos jornalistas que até saíram dos veículos tradicionais e apostaram nessa relação com as redes sociais. Fabiano Baldassi é um cara que fazia um sucesso enorme no rádio até que resolveu apostar em si próprio e se identificou como colorado. A gente vê Alex Bagé, vê o César Fabres, vê o Carlos Lacerda, o Rafael Serra, durante o período que esteve trabalhando no rádio e também no Bairrista, se identificou como gremista. Então, isso deixou de ser uma coisa tão tabu no Rádio Gaúcho, revelar a sua paixão clubística. Mas eu ressalto assim, três jornalistas que tinham um clube, né, e que foram muito históricos, né? O Cláudio Cabral, né, que foi dirigente do Internacional, né, e assim como o Guerrinha era um cara que comentava jogos do Grêmio e do Internacional, só que o Cabral, ele acho que era muito mais colorado e muito mais fanático, e às vezes ele queimava algumas faixas aí. O Paulo Santana, né? O Paulo Santana, que ele faz com que o Rádio Gaúcho necessite da figura de Grêmio Internacional, dessa grenalização, desse debate em cima de Grenal, porque ele era um gremista muito, muito, muito fanático, né? E ele meio que invade o espaço do sala de redação, e como ele era muito gremista, se precisou achar um colorado, e aí surge o Kenny Braga e depois o Guerrinha, né, como o contraponto do Santana. E antes desses caras todos, tem um jornalista que é o Cid Pinheiro Cabral, um grande jornalista de jornal, grande colunista, inimigo do Oswaldo Rola, né? Inimigo mortal do Oswaldo Rola, porque ele, sendo colorado, e o Oswaldo Rola se criado sempre no Grêmio, o Cid, acho que tinha uma espécie de ojeriza do Foguinho, então um não aceitava o outro. O Cid queimava o Foguinho como treinador de futebol e o Foguinho criticava as opiniões do Cid Pinheiro Cabral, e os dois no fim se encontravam na sala de redação. E o Cid tem uma frase muito, muito marcante, ele diz assim: eu nunca precisei revelar o meu clube, porque eu sempre acreditei na inteligência dos meus leitores, né? E essa frase, se eu não estou enganado, sim, até há pouco tempo atrás estava na sala de imprensa do Beira-Rio. Legal, bem interessante essa história que tu contou, pelo que eu tô vendo. Bom, qualquer jornalista, mas em especial você, que eu cresci escutando, tem diversas histórias legais. Tu sabe, se tem conhecimento do que, por exemplo, o que os outros jornalistas torcem, Grêmio e Inter, tem esse conhecimento, ou não é revelado? Ou é um sentimento meio que velado, porque o pessoal que tem o seu time, por exemplo, vamos supor, o narrador da Gaúcha tem o seu time, aí não revela, mas torce ali nas escondidas, tem isso, ou como é que é? Como é que é essa parte, digamos, de bastidores de rádio? Eu acho que todo mundo tem o seu clube do coração, né? Porque tu ingressa no rádio esportivo antes de mais nada, tu não é apaixonado. Não, sim. Né? Tu é apaixonado pelo futebol. E para tu ser apaixonado pelo futebol, tu torce por algum time, né? Só que as pessoas, às vezes, acham que o profissional, ele a vida toda vai ser torcedor. E eu acho que aí tá o segredo da palavra profissional, né? Quando tu é profissional, tu assume, domina uma técnica, um conceito. E aí eu acho que está a diferença das pessoas que fazem o jornalismo e as pessoas que tentam fazer jornalismo. Acho que o jornalismo te dá esse embasamento, te dá esse conceito, te dá esse fundamento de ser uma pessoa neutra, né? Não que ela seja isenta, né? Digamos assim,
despida de predileções. Tu faz jornalismo geral, tu faz política, tu faz... eu acho que a nossa vida é política e é feita de escolhas, né? E assim como tu para ser um jornalista de respeito, tu tem que abrir espaço e respeitar todos, eu acho que na questão do futebol também existe essa necessidade, às vezes, de tu deixar de lado essa paixão, essa coisa que foi a tua mola propulsora, né? O teu primeiro passo para ser um jornalista esportivo e centrar mais na questão da cobertura, na isenção, né? Num trabalho equilibrado, né? Porque aqui não tem bom e não tem ruim, né? Eu acho que até mesmo a crise de um clube na segunda divisão te cria oportunidades, porque o rádio, ele está, principalmente o rádio, que faz uma cobertura sistemática, ele está acompanhando o Grêmio Internacional em qualquer lugar, em qualquer situação. Lógico que é muito melhor tu cobrir o Mundial, tu ir para a Europa, tu ir para o Japão, né? Mas se tiver que ir para Anápolis, para ir, sei lá onde o Inter jogou recentemente, tu vai com a mesma obrigação e com o mesmo empenho, né? Sim, sim. E agora voltando para os times, saindo um pouquinho dos clubes, onde é que Grêmio e Inter podem chegar essa temporada? Olha, eu acreditava mais no Grêmio, sabe? Eu acreditava mais no Grêmio, mas eu acho que tem aí um certo desgaste já da capacidade do Renato de tirar mais proveito do grupo que tem. Eu acho que o Renato é um cara que transforma a cara do Grêmio, que sempre foi aquele espírito, né, guerreiro e brigador que o Luiz Felipe Scolari, por exemplo, moldou. Eu acho que esse último Renato, essa última passagem do Renato, que começa lá em 2016, é uma passagem de transformação, e até surgiu o Jorge Jesus, sem dúvida nenhuma, esse modelo do Grêmio era o que encantava o futebol brasileiro, mas eu acho que a chegada de técnicos estrangeiros diminuiu um pouco a qualidade e a intensidade desse futebol do Grêmio. A gente consegue enxergar nos modelos do Jorge Jesus e do Paulo, e até mesmo do Cudê, que está chegando agora, né? Um outro padrão, né? Um futebol com uma rotação maior. Eu acho que o Grêmio, se tivesse se focado desde o início, por exemplo, o Grêmio empatou 3 jogos que poderia ter vencido, né? Ceará, Corinthians, qualquer um dos 3. E Flamengo eram jogos que o Grêmio jogou melhor e poderia ter facilmente estar com 100% de aproveitamento. Então, no detalhe, o Grêmio começa a se perder. E eu acho isso meio preocupante, muito cedo deixar para trás pontos importantes. E o Internacional, eu acho que até poderia, talvez, fazer uma das suas melhores campanhas dos últimos tempos. Não sei se brigar pelo título, né? Mas passar o campeonato era muito tranquila na zona de classificação para a Libertadores da América. Só que eu não sei o que vai ser do Internacional sem o Guerreiro, porque em questão de uma semana o Internacional perdeu o seu melhor jogador, né? Temos o Pato aí, que tem condições de ser um guerreiro, acho que tem futebol para isso, porém tem o empenho dele, né? Não sabemos se o empenho dele vai ser o mesmo que foi no São Paulo e tal. Hoje eu estava pesquisando... Me parece, né? O Pato me parece uma eterna promessa, né? Tem muita gente que ainda guarda aquela lembrança de 2006, mas o Pato é o cara que, por exemplo, jogou no Milan, jogou no Chelsea, jogou no futebol chinês, e é o cara que nunca consegue completar um ciclo, né? Eu não levo muita fé no Pato, né? Sei que é um cara que divide as opiniões da torcida do Internacional, mas dentro desse mercado onde o Internacional só pode procurar um centroavante no mercado nacional, talvez seja, quem sabe, algo que tem, né, para tentar diminuir o impacto que é a saída do Guerreiro. Eu acho que é mais uma aposta, mas falando em aposta internacional, tem o Yuri Alberto, né? Então eu ainda não consegui formar uma opinião definitiva a respeito do Pato. É um nome, né, mas ao mesmo tempo ele traz esse histórico de nunca completar um ciclo. Talvez agora o Pato tenha a sua última oportunidade de fazer alguma coisa para a sua carreira, né? Esperamos para ver, torcemos para que ele se dê bem no Internacional, para a carreira, tanto para o time. Agora eu gostaria de te perguntar, que conselho que tu tem para dar para o jovem como eu, de 20 anos, que hoje ainda não começou, mas que está pensando em fazer jornalismo, que já tem uma paixão, o que que tu tem para me dizer? Ou o que tu teria para dizer, por exemplo?
Ou que tu teria para Eu dizer acho do que Kleber de 25 anos atrás? até parece bobagem, né, Sidney? Mas é acreditar num sonho, acreditar no teu potencial, né? Eu acho que enquanto tu tiver paixão por aquilo que tu faz, pode escolher o que tu quiser fazer, que tu vai fazer com vontade. Eu acho que isso aí é o diferencial, né? Muitas vezes tu não consegue realizar o sonho daquilo que tu almeja para ti. Né? Mas se tu tiver a oportunidade, tiver um empenho, tu alcança. Né? Eu posso dizer que eu sou, digamos assim, um abençoado, porque para mim chegar onde eu queria chegar foi fácil, né? Mas uma coisa é, o Galvão Bueno dizia isso na Fórmula 1, chegar no Schumacher era fácil, eu quero ver passar e segurar, né? Então, Sim. aproveita, te empenha, né? Porque tu, lutando, tu alcança e depois te dedica o máximo que puder. Agora temos quase com 1 hora de live aí. O que tu acha da Champions? Vai ganhar o PSG ou vai ganhar o Bayern? Tem uma frase que eu li essa semana que eu acho perfeita, né? Futebol é 11 contra 11 e no fim quem ganha são os alemães, né? Ou no fim sempre os alemães ganham. Eu acho que o modelo de futebol do Bayern de Munique ele é coletivo e ele tem um grupo muito parelho, do goleiro ao último homem do ataque, Lewandowski, onde um não for bem, tem o outro que compensa, né? E eu acho muito legal essa tradição que o Bayern de Munique tem de jogadores assumirem a direção do clube, né? Foi assim com o Beckenbauer, com o Fox, é agora com o Rummenigge. Então eles conseguem incutir num monte de jogadores que chegam de outros países o que o Bayern de Munique quer, a grandeza do Bayern de Munique. Então eu acho assim, o Bayern de Munique acho que ele tem 5 conquistas da Champions, né? Isso. Ele tem uma regularidade. Ele não é à toa que ele sempre ganha o campeonato alemão. Né? E é um cara que é um clube que dificilmente não está na semifinal. Então a regularidade tem essa explicação histórica das pessoas conseguirem transmitir uma ideia do que é o Bayern de Munique. E eu acho que isso é um diferencial muito grande no momento de decisão, porque os jogadores já chegam naturalmente conscientizados para a grandeza do jogo e o que esse jogo representa para o Bayern de Munique. E de outro lado, a gente pega o Paris Saint-Germain, que é um clube fundado em 1970, então é um clube novo, né? O Bayern é de 1900, eu acho, né? Então tem 70 anos de diferença entre um e outro. E o Paris Saint-Germain me parece assim um novo rico, né? Que está agora começando a desfrutar de todo o dinheiro que foi despejado lá. Eu acho que vive o seu melhor momento, né? O Neymar parceiros, mas eu acho que também o Neymar esse ano se conscientizou que ele pode ser a diferença do Paris Saint-Germain, né? Eu acho que é uma final, é um jogo só, são 90 minutos, né? O Paris Saint-Germain tem repertório, tem qualidade, mas eu acredito nessa força mental que o Bayern de Munique tem. Podemos dizer então que o Bayern está mais pronto para ser campeão do que o Paris Saint-Germain? Eu acho que sim. Eu acho que o Bayern está acostumado, está mais acostumado a finais. Eu não sei como é que o Neymar vai se comportar, né? Porque talvez esse seja o grande momento da carreira do Neymar. No Barcelona ele ganhou vários títulos, mas no Barcelona ele tinha o Messi. Na Olimpíada, que o Brasil ganhou finalmente a medalha de ouro, não sei se o Neymar foi tão protagonista e tão decisivo assim, tanto que o título foi disputado nos pênaltis contra uma seleção alemã sub-23. E agora é a hora do Neymar. Ele quer ser o melhor do mundo, né? O Messi e o Cristiano Ronaldo ficaram para trás, e eu acho que ficarão para trás a partir da próxima semana. Então, se o Neymar ainda sonha em ser um cara do tamanho do Cristiano Ronaldo e do Messi, é a hora dele decidir. É agora ou nunca, né? Eu não sei se ele vai ter outra chance, né? Para finalizar, eu quero te agradecer muito por tu ter aceitado o convite. Eu tinha certeza que ia ser espetacular esse encontro, mas não bem encontro contigo, porque pelo que eu te acompanhei no rádio, acompanho, tu é um cara muito inteligente e pelo que eu vejo, lê muito, né, pelas informações que tu consegue puxar e tem uma boa memória, consegue lembrar coisas de 20, 30, 40, 50 anos atrás. Para finalizar, nós somos parentes ou não, Kleber Grabowski? Que eu sou o Olha, Grabowski, né? mas é uma questão de registro. A gente estava brincando isso. Até a nossa conversa passou por aí. O Grabowski e o Grabowski, né? Dá pra dizer que a gente é parente, né? Sabe que
Isso eu ouço das pessoas que ouvem rádio, né? Tá parente do Kleber Grabowska. Pô, gostaria, mas vamos chegar lá. Tomara que passe logo essa pandemia, quero te conhecer pessoalmente. Se der tempo ainda, trabalhar contigo e te desejar um forte abraço, seguir firme, porque o bairrista está crescendo cada vez mais. Obrigado, Kleber. É bom que cresça e comece a pagar a gente também. Tem uma brincadeira, só para completar, o Silvio Benfica, que volta e me chama de Kleber Grabowski, né? Mas Grabowski com o I e KI no final. Porque teve uma vez, o Silvio ele tinha um amigo que tinha uma revenda de automóveis em Osório, né? E que vendeu, acho que o primeiro carro